empresário jamais deveria se apaixonar. Até aquele café. A frase ecoava como um trovão sobre a Avenida Paulista, em meio ao trânsito intenso e as buzinas que nunca cessavam. No alto de um prédio espelhado, a sede de Ferraz em Associados se erguia como símbolo de prestígio e poder. Mas dentro daquelas paredes frias, Ricardo Ferraz, aos 38 anos e dono de uma reputação sólida, estava prestes a descobrir que um simples café poderia abalar o curso de todo o seu império. A rotina de Ricardo era blindada. Reuniões sem fim, contratos milionários, decisões que movimentavam o mercado financeiro. Tudo milimetricamente cronometrado. Até que naquele dia, algo fugiu ao controle. Uma xícara fumegante, servida com a mesma precisão de sempre, trazia um detalhe inesperado. Um bilhete dobrado, discreto, ao lado do pires. Ninguém percebeu. Ninguém, exceto ele. O silêncio tomou conta da sala. A nota não trazia declaração de amor nem confissão conspiratória. Apenas uma frase curta, quase ingênua. A foto não é a verdade. O coração de Ricardo, acostumado a cálculos frios e movimentos racionais, vacilou pela primeira vez em anos. Quem teria ousado atravessar a barreira do poder? Nos corredores do escritório, os preconceitos corriam mais rápido que os processos. Como é que ele vai olhar para a moça do café? Cochichavam no elevador lotado, onde o cheiro forte de perfume caro se misturava ao suor metálico da pressa. Ali, o status era lei. Advogados de terno italiano, assistentes atentos a cada gesto, cada palavra. No meio deles, a auxiliar de limpeza e apoio do café era invisível, sem rosto, sem nome, sem voz. Mas Ricardo a via, e o fato de enxergá-la o condenava. Os corredores do poder não se conquistam com discursos, mas com respeito diário, cumprimentar pelo nome, olhar nos olhos, interromper a piada preconceituosa antes que vire costume. Foi então que surgiram os pequenos sinais, aqueles que revelam humanidade. Camila Nogueira, de apenas 24 anos, havia reparado mais do que todos ali dentro. Ela sabia que o diretor já não usava açúcar refinado e, sem dizer nada, começou a trazer açúcar mascavo. Um gesto quase invisível, mas impossível de ser esquecido por ele. Quem olha assim para um homem poderoso? Não pelo interesse, mas pelo cuidado silencioso. Até os mais poderosos precisam ser vistos, lembrados como humanos, por trás da armadura dos carros blindados e dos relógios suíços. Mas Ricardo também sabia do risco. Para não dar brechas, impôs a si mesmo uma regra. Jamais conversaria a sós com Camila fora dos espaços comuns. Nenhum favoritismo. Registrou essa norma em um e-mail e ainda pediu acompanhamento do RH. Era como se tivesse amarrado as próprias mãos para não ceder à tentação. Porque compreendia que o verdadeiro perigo não estava nos corredores, mas no que ele já começava a sentir. O que Camila anotava em seu caderno, no entanto, mudaria destinos. Antes de seguir, não esqueça de apoiar este canal. Curta este vídeo, compartilhe com quem gosta de histórias emocionantes, inscreva-se e ative o sininho para receber as próximas partes. E conte nos comentários o que você está achando de Ricardo e Camila. De onde você está assistindo? Queremos ouvir sua opinião. No escritório, o boato se escreve como sentença. Assim começou a segunda batalha de Ricardo Ferraz. Não contra um concorrente do mercado, mas contra um inimigo mais traiçoeiro. As vozes baixas, os cochichos de corredor que ferem mais do que qualquer memorando oficial. E entre todos esses sussurros havia um autor bem definido, Otávio Saldanha, sócio veterano, guardião das regras antigas e especialista em disfarçar preconceito como prudência. O comitê diretivo o ouvia como se suas palavras fossem lei. E Otávio não hesitou em usar a diferença social como arma para isolar Ricardo. Um diretor se envolvendo com a moça do café?
Isso seria indefensável diante de clientes internacionais. A frase se espalhou pelos corredores e elevadores, multiplicando-se como um eco venenoso. Ninguém precisava de provas, bastava a insinuação. Ricardo sabia. O pior erro era tentar viver no segredo. Esconder um sentimento não o apagava, apenas o tornava mais visível, alimentando suspeitas e fragilidades. Se cedesse ao silêncio, estaria perdido. Mas se optasse por certa transparência, poderia deter a tempestade antes que crescesse. Sua primeira defesa foi clara: comunicar ao setor jurídico e ao RH a existência de um vínculo em potencial. Sem sensacionalismo, sem novela interna, apenas fatos. Uma atitude simples, mas necessária, para que a narrativa não fosse escrita pelos intrigantes. A intriga, porém, tinha rosto e mãos. Com precisão calculada, alguém vazou uma fotografia. À primeira vista inocente, Ricardo e Camila na cafeteria do prédio, apenas dividindo um café. Nada proibido, nada indevido. Mas no contexto errado, cada gesto podia ser transformado em evidência de uma conspiração. A imagem correu mais rápido que qualquer comunicado oficial. Em segundos, circulava discretamente nos celulares, era comentada em reuniões de corredor, exagerada em rodas informais. O boato havia ganhado corpo, e no jogo do poder, a percepção pode ser mais letal que a realidade. Como blindar decisões em um terreno assim? Ricardo percebeu tarde, mas percebeu. A transparência precisava virar método. Separar funções para evitar favorecimentos. Submeter decisões a avaliadores imparciais. Registrar interações com disciplina quase militar. Fazer perguntas que funcionassem como escudo. Havia testemunhas? Havia registro? Existia alternativa imparcial? Se a resposta fosse sim, não haveria brecha para o veneno do rumor se infiltrar. Mas boatos nunca andam sozinhos. Logo surgiram sinais de sabotagem. Agendas alteradas sem explicação, documentos esquecidos em mesas, mensagens anônimas enviadas sempre no mesmo horário. Não era coincidência, era um padrão. E Camila, paciente e observadora, começou a montar um mapa. Autor, hora, lugar. Cada incidente era uma peça de quebra-cabeça. E quando esse quebra-cabeça estivesse completo, revelaria que os ataques não eram casuais, mas parte de um plano dirigido. O rumor fora lançado como uma flecha. Mas o que Camila guardava em seu caderno poderia devolver a verdade com um corte ainda mais profundo. Antes de continuarmos, não se esqueça de apoiar este projeto. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada capítulo. Compartilhe com quem gosta de histórias fortes e deixe nos comentários suas impressões. O que você pensa até aqui sobre Ricardo e Camila? De onde você está assistindo? Queremos conhecer sua voz nesta comunidade. O que Camila começou a registrar em seu caderno se tornaria a prova que ninguém esperava. O escritório inteiro estava tomado por uma tensão insuportável. Já passava da meia-noite e os corredores pareciam o cenário de uma batalha decisiva. O cliente mais influente do trimestre estava prestes a perder um processo milionário por causa de um detalhe quase invisível em um contrato. Pilhas de documentos eram revisadas sem descanso, telas exibiam cláusulas intermináveis e Ricardo Ferraz, com o olhar cansado e fixo, tentava encontrar a falha que ameaçava derrubar a reputação de sua firma. Enquanto todos se perdiam em parágrafos intermináveis do direito escrito, Camila Nogueira, em sua posição invisível no organograma, observava com outros olhos. Em seu caderno de anotações, onde registrava horários de limpeza e detalhes da rotina, havia anotado algo que parecia irrelevante. A lembrança de uma rápida conversa entre duas assistentes sobre uma cláusula que havia sido esquecida em uma minuta. Aquele registro, escondido entre apontamentos cotidianos, transformou-se na peça que faltava no quebra-cabeça. A informação que todos ignoraram era, na verdade, a chave para salvar o caso. Foi sua memória precisa,
que abriu o caminho. Camila não ocupava assento na sala de reuniões. Não aparecia em listas de e-mails importantes, mas havia prestado atenção no que ninguém levou a sério. Sua disciplina de anotar e verificar a transformou em um recurso inesperado. Em um ambiente em que cada olhar buscava falhas em cláusulas quilométricas, ela enxergou o essencial. A descoberta mostrou como a lógica de muitos no escritório estava equivocada. A crença repetida era que talento só valia quando sustentado por diplomas e títulos universitários. No entanto, a jovem que limpava mesas e servia café conseguiu o que advogados formados em escolas estrangeiras não puderam. Sua inteligência não estava emoldurada em um certificado, mas presente na lucidez com que percebia cada situação. A chamada cláusula espelho, despercebida por todos, foi identificada por ela, lembrando a todos que o mérito não veste apenas ternos caros. O impacto foi imediato. O processo, que parecia perdido, foi salvo graças à observação de Camila. E diante de sócios, clientes e funcionários, Ricardo decidiu reconhecer publicamente o ocorrido. Não tentou proteger a jovem escondendo sua contribuição, nem reduzir sua importância a uma coincidência. Fez questão de registrar em ata que fora ela quem havia apontado a omissão decisiva. Esse reconhecimento não foi um gesto romântico ou paternalista, mas sim um ato de dignidade. Naquele dia, a figura de Camila mudou dentro do escritório. Já não era apenas a auxiliar silenciosa. Era a jovem que mostrou que inteligência e disciplina podem florescer nos lugares mais invisíveis. E ao reconhecê-la sem rodeios, Ricardo provou que o respeito deveria prevalecer sobre qualquer preconceito. O processo foi vencido e o cliente saiu satisfeito. Mas o mais importante não foi o ganho financeiro, e sim a certeza de que verdade e talento não se limitam a diplomas ou hierarquias. O respeito havia nascido como um laço mais forte que qualquer rumor. Se esta história já está mexendo com você, ajude a fortalecer este projeto. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem gosta de boas histórias. E não esqueça de comentar o que achou do reconhecimento de Camila, de onde você está assistindo. Sua opinião é muito importante para nós. O que Camila estudava todas as noites, sozinha na faculdade pública, logo se transformaria na chave, capaz de abrir segredos ainda mais sombrios. O golpe não veio de um tribunal nem de um comitê oficial. Veio da selva invisível e implacável das redes sociais. A fotografia vazada de Ricardo e Camila, feita na cafeteria do prédio, viralizou numa velocidade impossível de conter. Era uma imagem inocente, sem contato indevido, sem palavras comprometedoras. Mas na internet, a verdade importa menos que a narrativa. E a narrativa já estava pronta. O empresário escondia um romance com a moça do café. Em questão de horas, clientes começaram a cancelar reuniões. As desculpas eram diplomáticas, mas escondiam o mesmo temor, a mancha na reputação da empresa. Para um escritório que vivia de confiança e discrição, uma foto fora de contexto era mais perigosa que uma sentença desfavorável. No meio do turbilhão, Camila foi avisada de sua demissão, justificada como um corte de gastos. Nenhum outro nome foi incluído nesse corte, apenas o dela. Ricardo entendeu de imediato o que acontecia. A ordem partira de Otávio Saldanha. Atrás da fachada de sócio veterano, ele havia puxado os fios com precisão calculada. Camila não era mais apenas a funcionária invisível do café. Sua memória atenta, suas anotações e sua coragem eram uma ameaça ao jogo de intrigas. A estratégia era clara: eliminá-la do mapa antes que pudesse desestabilizar o poder estabelecido. Ricardo reagiu com uma mistura de indignação e lealdade. Em uma reunião que sacudiu o comitê, anunciou sua renúncia temporária, declarando que, se havia suspeitas sobre sua conduta, ele próprio se afastaria. Não era romantismo,
Era cálculo, um movimento para deixar claro que a perseguição contra Camila não poderia passar como coincidência. Sua renúncia abria um vácuo, mas também acendia um sinal de alerta. O plano de contenção de crise começou imediatamente. Em situações assim, cada palavra é decisiva. Foi designado um único porta-voz para falar em nome da empresa. Uma cronologia pública com provas verificáveis foi preparada, indicando onde a foto havia sido tirada, em que data, em qual contexto. E foi estabelecida uma regra rígida: silêncio absoluto diante de provocações e armadilhas da mídia. No terreno do boato, quem responde com raiva perde. Quem responde com fatos ganha tempo. Mas enquanto as torres de vidro tramavam estratégias na comunidade simples onde Camila vivia, a batalha tinha outro rosto. Não havia comunicados oficiais, havia olhares atravessados, cochichos entre vizinhos, o julgamento severo do pároco local. Sua avó, mulher de rezas constantes e mãos calejadas, temia que a vergonha daquele escândalo respingasse sobre toda a família. Em bairros onde a honra pesa mais que o aluguel, um boato pode ser tão cruel quanto uma demissão. Camila descobriu que a verdadeira queda não estava em perder o emprego, mas em enfrentar o peso da vergonha pública e a sensação de ver sua vida desmoronar. Mesmo assim, em meio à humilhação, surgiu a força do íntimo. Sua avó, entre lágrimas e orações, lembrou-lhe que nenhum trending topic define o valor de uma pessoa. A família, embora pequena e sofrida, era refúgio mais sólido que qualquer prédio de luxo. A queda revelou uma verdade dura. Quando tudo balança, é possível distinguir quem permanece e quem desaparece. Camila perdeu o trabalho. Ricardo arriscou seu prestígio. Mas o que nasceu daquela tormenta foi mais forte que o desprezo. A certeza de que a lealdade só se prova nos dias mais sombrios. Antes de avançarmos para o próximo capítulo, fortaleça este projeto. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem acredita em justiça e lealdade. Deixe nos comentários suas impressões. Como você enfrentaria uma queda como a de Camila? De onde você nos acompanha? Queremos ouvir sua voz. O que Camila encontraria depois, entre as páginas de seu caderno e os silêncios do escritório, revelaria que a queda era apenas o início de uma verdade ainda mais perigosa. A história, que parecia apenas um romance improvável, tomou um rumo muito mais profundo. Camila não havia chegado à Ferragem Associados apenas para servir café ou limpar mesas. Sua presença naquele escritório tinha raízes antigas, ligadas a uma ferida que havia marcado sua família anos antes. Seu pai, motorista de um cliente influente, fora acusado injustamente em um processo sombrio que destruiu sua vida. O processo que o condenou carregava uma assinatura inconfundível: a de Otávio Saldanha. Durante anos, Camila ouviu sua avó repetir em lágrimas que a justiça, naquele caso, não fora cega, mas surda. Seu pai sempre proclamara a inocência, mas as provas apresentadas pareciam irrefutáveis. Havia testemunhas, documentos e uma narrativa tão sólida que ninguém duvidou da versão oficial. Ainda adolescente, Camila entendeu que a verdade podia ser manipulada por aqueles que tinham poder. E decidiu que um dia voltaria àquele lugar, não como cliente, não como vítima, mas como alguém infiltrado, pronta para recolher as peças que revelariam a manipulação. Seu uniforme era apenas uma máscara. O que realmente carregava era uma missão: limpar a culpa que não pertencia ao seu pai. Os anos de trabalho silencioso lhe permitiram acumular muito mais do que rotinas de limpeza. Camila desenvolveu um sistema próprio, quase uma cadeia de custódia caseira. Cada comentário ouvido, cada horário registrado, cada conversa aparentemente banal era anotada com data, detalhes e, às vezes, até com cópias digitais feitas discretamente.
O que para outros eram restos de um dia de escritório, para ela eram fragmentos de uma verdade maior. O poder de quem recolhe copos e papéis esquecidos era, na prática, o poder da memória invisível. O erro do vilão foi acreditar que pobreza é sinônimo de silêncio. Otávio pensou que uma jovem sem recursos jamais teria condições de enfrentá-lo. Subestimou a força da dignidade e a paciência de quem conhece na pele a dor da injustiça. Mas o desprezo é a fenda por onde a verdade se infiltra, e Camila estava decidida a alargar essa fenda até derrubar o muro inteiro. O destino trouxe um aliado improvável. Dona Irene, a secretária mais antiga do escritório, passara décadas organizando arquivos, cuidando de processos e conhecendo cada armário como se fosse um mapa do tesouro. Invisível para os sócios, mas indispensável para o funcionamento real da firma. Com um gesto silencioso, entregou a Camila uma caixa esquecida no depósito. Cópias, notas e papéis que nunca haviam sido revisados com atenção. Ali, entre folhas amareladas, surgiu o que ninguém queria enxergar. Otávio havia fabricado testemunhas. Manipulou declarações, apagou informações e construiu um caso falso para proteger um cliente poderoso. As provas eram devastadoras. O processo que arruinara a vida do pai de Camila não fora um erro, mas uma farsa deliberada. Pela primeira vez, Ricardo teve em mãos o peso real das intrigas que o cercavam. Já não se tratava de rumores ou de uma foto fora de contexto. Era corrupção nua, assinada por seu próprio sócio. Naquele instante, Ricardo tomou a decisão mais difícil de sua carreira: testemunhar contra Otávio Saldanha. O homem que fora seu mentor, que estivera ao seu lado em vitórias e ascensões, era o mesmo arquiteto de uma injustiça que se arrastava há anos. Escolher a verdade significava enfrentar o poder de dentro para fora, arriscar contratos, prestígio e a própria estabilidade da empresa. Mas Ricardo sabia que o preço de se calar seria muito maior. Camila não estava sozinha. Dona Irene, com sua memória de décadas, tornou-se guardiã dos documentos. Ricardo, com sua voz no comitê, transformou-se em testemunha inesperada. Juntos, começaram a trilhar o caminho que colocaria em xeque o sócio mais intocável do escritório. A revelação impossível deixava de ser segredo. Era um dossiê vivo, pronto para derrubar um império erguido sobre mentiras. Se essa história te emociona, ajude a fortalecê-la. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem acredita na justiça. E deixe nos comentários suas impressões. O que acha da coragem de Camila? De onde você nos acompanha? Queremos ouvir a sua voz. O que viria a seguir, quando as provas chegassem à mesa dos sócios e o silêncio de Otávio se transformasse em fúria, marcaria o início do confronto final. O país inteiro acompanhava. As câmeras transmitiam ao vivo, as redes sociais repetiam cada gesto, e colunistas de opinião aguardavam a queda de um império. O que começara como um simples boato dentro de um escritório de advocacia havia se transformado em um caso nacional. Na sala do tribunal, os holofotes não estavam apenas sobre Otávio Saldanha, acusado de manipulação e fraude processual, mas também sobre Ricardo Ferraz, o diretor que escolhera o assento mais desconfortável, o de testemunha contra o próprio sócio. Camila foi a primeira a depor. Com voz firme, relatou os anos de observação silenciosa, as anotações guardadas em seu caderno e as provas recuperadas de arquivos esquecidos. Não falava como vítima, mas como alguém que carregava uma verdade sufocada por tempo demais. A sala, lotada de jornalistas, ouviu com uma mistura de incredulidade e respeito a jovem que entrara naquele escritório sob um uniforme humilde e agora se erguia diante de um tribunal como peça central da acusação. Depois chegou a vez de Ricardo. Para muitos, o mais surpreendente não foi o teor de seu depoimento, mas o gesto que o antecedeu.
Ele renunciou à presidência do conselho antes de sentar-se diante do juiz. Entendia que, para ganhar dignidade, precisava aceitar a perda de poder. Um diretor que abandona voluntariamente seu trono é imagem rara, mas necessária. Só assim poderia falar sem correntes, sem suspeitas de proteger interesses ocultos. Era a mentalidade de perda aceita, abrir mão de um cargo para recuperar algo muito maior, a integridade. Otávio, calejado por décadas de intrigas, tentou mudar o rumo do julgamento. Sua estratégia foi atacar a credibilidade de Camila, sublinhar sua origem humilde e desqualificar cada anotação de seu caderno como se fossem meros devaneios de uma jovem inexperiente. Sua voz buscava esmagar a memória dela, reduzir sua importância a um eco sem valor. Mas foi nesse momento que Ricardo se levantou e apresentou e-mails internos que havia guardado em silêncio. Neles estava comprovada a manipulação de testemunhas e a fabricação de provas que apontavam diretamente para Otávio. O impacto foi imediato. O tribunal mergulhou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo teclar nervoso dos jornalistas. Ninguém poderia negar o que estava diante dos olhos. A verdade não era um rumor, era uma evidência incontestável. O rumo do processo não apenas destruiu a estratégia de Otávio, como também revelou a coerência entre Camila e Ricardo. Ela, ao expor anos de observação meticulosa. Ele, ao arriscar seu poder e entregar documentos internos. Era a marca de um aliado verdadeiro. Não alguém que se esconde atrás, mas quem arrisca ao seu lado, de frente, com as mesmas consequências. O veredito veio após horas que pareceram intermináveis. O tribunal imputou a Otávio Saldanha os crimes apresentados, abrindo caminho para que a justiça o julgasse com todo o peso da lei. A queda do sócio veterano sacudiu os alicerces do escritório, mas também abriu espaço para a reconstrução. Sob pressão pública e moral, o Conselho Diretivo aprovou uma reestruturação completa, com um novo código de ética destinado a impedir que qualquer processo voltasse a ser manchado pela sombra da manipulação. A vergonha de um escritório exposto se transformou em exemplo. E Camila, com olhar firme, percebeu que sua luta pessoal havia se tornado vitória coletiva. Se essa história já está te emocionando, fortaleça este projeto. Curta o vídeo, compartilhe com quem acredita na justiça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para acompanhar cada capítulo. Deixe nos comentários sua opinião sobre este julgamento, o que te inspira no gesto de Ricardo e de onde você nos acompanha. Queremos ouvir sua voz. O que aconteceria depois, longe das câmeras e fora da sala de audiência, seria ainda mais decisivo. O destino íntimo de Ricardo e Camila. O eco do julgamento ainda reverberava nos jornais quando Ricardo e Camila começaram a escrever uma nova história, longe das sombras de Otávio Saldanha. A queda do sócio veterano não apenas havia sacudido o escritório, mas também abrira espaço para um futuro erguido sobre bases mais firmes. A verdade. Nesse futuro, ambos compreenderam que o prestígio não deveria servir apenas aos poderosos. Ricardo idealizou a criação de uma clínica jurídica gratuita, destinada a defender aqueles que jamais poderiam pagar os honorários de um grande escritório. Era sua forma de reparar, de transformar privilégio em serviço. Camila, já formada, integrou-se de imediato ao projeto, levando consigo a experiência de quem havia visto de dentro como a injustiça pode se disfarçar de lei. Mas ainda havia uma revelação guardada em silêncio por anos. Ricardo contou que a bolsa de estudos que financiara o ensino médio de Camila levava as iniciais AF. Durante muito tempo, ela acreditara que fosse apenas o nome impessoal de uma fundação distante. Agora descobria que correspondia a Ana Ferraz, mãe de Ricardo, uma mulher generosa que dedicara a vida a apoiar jovens desconhecidos com a esperança de dar-lhes um futuro.
O que antes parecia um abismo social entre eles, revelava-se na verdade um elo. Ana, sem saber, havia unido seus destinos. O reconhecimento não podia se limitar aos tribunais nem ao escritório. Ricardo sabia que precisava fechar o ciclo onde tudo começara, o bairro de Camila. Foi até lá acompanhado por músicos com violão e sanfona e levou pães doces para distribuir à comunidade. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Ali, diante dos vizinhos e do padre local, entregou uma carta pública pedindo perdão à família Nogueira e a todos que sofreram as consequências do escândalo. Não foi espetáculo, foi humildade. Reparar é olhar nos olhos de quem foi ferido. A relação entre Ricardo e Camila também ganhou novas regras. Não havia mais espaço para assimetrias ou dependências. Ambos firmaram um pacto de igualdade. Ela passaria a atuar em outra área, sem vínculo direto de subordinação. Suas finanças se manteriam separadas e as decisões importantes seriam tomadas em conjunto. Cada encontro, cada passo, seria construído com autonomia e respeito mútuo. O amor já não pedia licença, mas também não impunha condições. A declaração pública do relacionamento foi a última prova. Longe da vergonha, mostraram-se juntos, sem esconderijos, oferecendo sua história como testemunho de que a verdade e a igualdade são mais fortes que o boato e o preconceito. No bairro, a avó de Camila recebeu Ricardo com lágrimas e bênçãos, entre música popular e orações murmuradas. A comunidade, antes desconfiada, celebrou o início de uma união que não se erguia sobre poder, mas sobre esperança compartilhada. A moral final ficou clara. O prestígio sem verdade é fumaça, mas o amor com verdade é casa. Uniforme, sobrenome ou cargo não definem o valor de uma pessoa. O que define é sua integridade, sua capacidade de resistir e a escolha consciente de viver com dignidade. Chegamos ao fim desta história. Se ela te emocionou, fortaleça este projeto. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com quem acredita na justiça e no poder do amor verdadeiro. E não se esqueça de comentar o que achou deste desfecho, de onde você nos acompanha. Sua voz faz parte desta comunidade que cresce a cada dia. Assim, entre justiça e recomeço, Ricardo e Camila mostraram que o que parecia impossível transformou-se em destino. A união de dois mundos sob a mesma verdade.